Estamos do Poder hoje recebendo o líder do PMDB na Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Cunha, e contando com a presença do jornalista Walter Diogo, a quem eu transfiro a palavra para fazer uma pergunta ao deputado Eduardo Cunha. Pois é, Ou não, deputado Eduardo Cunha, falei. Deputado Eduardo Cunha, exatamente, só fazendo aqui uma correção. Deputado Eduardo Cunha, a minha impressão é que essa postura do governo, embora não esteja bem na área econômica, o Brasil cresce muito pouco, os resultados econômicos não são tão bons, mas os resultados das pesquisas mostram a presidente muito bem para disputar. Até a atividade dos adversários. E os candidatos de oposição não cresceram. Então isso deu ao PT a impressão de que já ganhou a eleição antes da disputa. Seria esse quadro que dificultaria uma negociação mais objetiva? O PT acha que está muito bem no quadro, não precisa negociar nada? Eu acho que mais do que isso. O PT tem ganância, quer tudo. A gula do PT, é a gula do PT. Aquela história do garotinho. Dificulta você fazer uma composição correta. Eu acho o seguinte, do ponto de vista eleitoral, a presidente Dilma é a favorita, não há a menor dúvida disso, tem todas as condições de se reeleger. Porém, o processo eleitoral não começou. Ele só vai começar quando começar a campanha. E, efetivamente, a presidente Dilma já esteve melhor do que teve hoje. As manifestações de junho levaram ela a um patamar muito inferior ao que ela está hoje. Ela recuperou parte do que ela detinha antes. Uma tempestade que aconteceu naquele período pode voltar a acontecer a cada momento. Como é que você sustentou a presidente Dilma quando ela caiu? Na medida que ela tomou medidas fortes e tinha uma base forte para mantê-la como ela estava, mal ou bem. Consequentemente, deu a ela a chance de poder voltar. Se você, quando está mal, você não tem uma base, você acaba se afundando. Então, a presidente tem que costurar essa base para que, se tiver alguma tempestade, ela tenha um telhado duro para poder aguentar a tempestade. Deputado, vamos falar um pouco de economia. A geração de emprego em 2013 foi a menor dos últimos 8 anos, bem inferior aos anos anteriores. A economia não cresce, o PIB tem mostrado um crescimento pífio. A inflação está resistente, acima da média da meta, quase no limite da meta. Como é que o senhor analisa a economia brasileira? Isso pode ter um impacto sério na eleição presidencial? Sem dúvida que a economia influencia a eleição e pode-se ter um impacto na eleição. Mas eu diria o seguinte, que a situação ela pode ficar neutra, que eu acho que deve ficar nesse ano de 2014. Se o cenário não é o melhor cenário do mundo, eu acrescentaria a isso outros problemas, como déficit de conta corrente, déficit de balança comercial, a conta petróleo, a fuga de capitais. São problemas graves. Agora, o mundo não está bem na economia também. Então, quando você tem que comparar o Brasil, tem que comparar o Brasil com um contexto generalizado. O grande tema que está tendo no Fórum de Davos é se os BRICS, os chamados BRICS, os países emergentes, Brasil, Rússia, Índia e China, a China desacelerando como desacelerou, influi no Brasil. Então, há um conjunto de fatores que não é só restrito ao Brasil. Claro que cada um com a sua peculiaridade, cada um com o seu tipo de problema. Eu diria que é preocupante. Acendeu o sinal amarelo, mas ainda não é desesperador. Nós temos condições de reverter. O que o Brasil não pode ter agora é um risco de uma perda do grau de investimento. Porque a perda do grau de investimento implicará que mais capitais saiam do Brasil, porque muitos fundos que aqui estão têm nos seus estatutos mandatados que só podem aplicar em país com grau de investimento. Se o Brasil perder, esses fundos são obrigados a deixar o Brasil. E o Brasil está na iminência de descer um degrau nessa avaliação? Essa é uma decisão que vai acontecer até março. Esse eu diria que é o X da questão. Se o Brasil superar isso e não perder o grau de investimento, eu acho que a economia não influenciará a ponto de prejudicar a eleição. O senhor é otimista. A gente já viu várias vezes aqui e o senhor está sempre otimista diante dos cenários brasileiros. Isso é bom. Isso não é ruim, não. Não vou fazer como a Veja não, Isto É, que fez uma matéria para o senhor. E tudo que o senhor tinha de positivo, o cara achava que era negativo. O cara vai para o Congresso todo dia, negocia na hora que não tem ninguém, comparece no domingo. Tudo aquilo que realmente seria uma referência positiva foi colocado como algo negativo. E o senhor é otimista. Agora, se o Brasil ganhar a eleição, ou ganhar a Copa, não tem nenhuma dúvida que está tudo bem. A situação econômica não preocupa. Agora, hoje a exportação brasileira não anda. A exportação brasileira. O Lula fez a economia brasileira crescer com a crise mundial assim, das mais graves. E ele fez uma opção.
investimento, investimento, investimento. A dona Dilma fez uma opção contrária. Ela cortou os investimentos públicos. Apostou nessa história de concessão aí, que não gera nada, gera investimento para 30 anos. Né? E aí ficou esse quadro aí. Tem 4 anos que o Brasil não investe, não tem investimento público. Eu quero discordar. Isso é o que tem que mudar. Mas eu quero discordar parcialmente de você. Veja bem o que está acontecendo. Você tem umas exportações brasileiras que vieram no governo Lula e foram concentradas basicamente em 5 produtos que representavam quase 60% da pauta de exportação, e elas estavam calcados em quê? Calcados em commodities que tinham como principal comprador o mercado chinês. Quando a China desacelera, isso tem um reflexo direto na nossa pauta de exportação. Então, e um ponto que agravou a pauta de exportação brasileira não foi necessariamente só a redução das exportações, e mais do que a redução do volume, a redução do preço. Porque o minério hoje está menos da metade do preço que custava há 5 anos atrás. É a conta petróleo. O Brasil passou a aumentar o consumo e, consequentemente, aumentou o consumo, não aumentou a sua produção de petróleo. A incompetência de gestão da Petrobras talvez seja um dos fatores mais agravantes da gestão como um todo do resultado do governo. E, além disso, você fala... Competência de gestão da Petrobras, ou decorrência também da política econômica do governo, que, de certa maneira, impede que a Petrobras reajuste seus preços para segurar a inflação e fazer política econômica. Ou seja, a Petrobras perde competitividade porque tem que cumprir o ideário econômico do governo, que impede que ela tenha preços competitivos no mercado. A Petrobras é o maior indutor do investimento do Brasil hoje, porque toda a base do crescimento da economia, ela está focada com a indústria de petróleo, basicamente. O Brasil tem um potencial. Nós vendemos o pré-sal como sendo a solução, passou os 4 anos para ter a primeira licitação. Perdemos 4 anos, enquanto isso os Estados Unidos dobraram a produção do petróleo com uma tecnologia muito mais simples que o xisto. Então, e sem 1 centavo de dinheiro público. E a Petrobras precisa de dinheiro público para investir, passou a ser mandatado isso, ela perdeu a capacidade de gerar caixa pelo investimento, pelo que você falou. Não que ela tenha prejuízo, porque o preço dela é formado pelo petróleo que ela produz mais barato, mas o custo de produção dela subiu muito. Isso é incompetência de gestão, o volume de gente que está lá contratada e terceirizada. Enfim, tem uma série de fatores que a Petrobras poderia ser questionada. Mas o presidente Lula, quando focou no investimento, ou focou no consumo, não houve mudança na política. É porque há um esgotamento desse modelo de você dar renda para estimular o consumo. As empresas passaram a perder a competitividade, que ninguém aguenta dar correção de salário acima da correção de preço do produto final, sem aumento de produtividade. Esse é um ponto que nós estamos em questão. Esgotou esse modelo, é preciso ter uma mudança de modelo. Isso não é culpa da presidente Dilma. O presidente Lula também não estava errado quando fez, mas esse modelo esgotou. Qual é o modelo adequado? É questão de... investimento. É discussão, investimento. É indução do investimento, setor privado, é o que está sendo feito mesmo. O caminho é esse, eu não acho errado o caminho, não. Porque nós não conseguimos... Aquele modelo está esgotado. Está esgotado. Você não consegue dar mais aumento que as empresas não aguentam pagar. Se aumentar a produtividade não aumenta. Perdemos competitividade, inclusive, para exportar produtos acabados em função do custo da mão de obra brasileira. Os encargos já são elevados. Essa que é a verdade. O investimento público. O investimento público, ele sofre amarras, e se você pegar o volume de investimento público que teve, ele não diminuiu quantitativamente. O que está acontecendo é que a necessidade de investimento público... Se você pelas capitais do Brasil, você vai ver que as capitais estão em obra. Quer dizer, em obras federais. Você vai vir agora do Ceará, de Fortaleza, é obra, passei por Cuiabá, obra. Ou seja, são obras, todas elas amparadas, com vistas à Copa do Mundo, com vistas às Olimpíadas, mas, enfim, as cidades são grandes canteiros de obras, e todas federais, com verba federal. O que está acontecendo é que nós estamos precisando, estamos com um atraso muito grande de infraestrutura e não estamos dando conta de os investimentos públicos de fazer o que são necessários. Bastou o presidente Dilma colocar 5 concessões de rodovia, saiu toda a iniciativa privada e conseguiu pegar. Eu acho que isso vai resolver, eu acho que os próximos 5 anos serão 5 anos de colheita boa para o Brasil. Agora, ainda há muito o que fazer. Nós temos problema portuário, ainda temos problema de ferrovia, nós temos ainda problema de estrada, temos ainda problema de aeroporto. Você vai resolver Galeão muito atrasado e com fins e resolveu Guarulhos, os outros aeroportos do Brasil são caos. Então, ainda há muito o que fazer. Entendeu? Ainda há muito o que fazer. O que precisa é que todos nós que pensamos no bem do Brasil possamos estar juntos para poder fazê-lo. Mas eu diria que esse ponto que está hoje, Walter, não é o ponto que derrotará a presidente da eleição. Agora, se nós perdemos Qual é o ponto? A disparada da inflação, a perda do poder aquisitivo da população, o descontrole das contas. Isso é que pode fazer.
Eu estou respondendo a pergunta direta dele. Eu não sei o que vai acontecer. Disse em agosto, É, a principal prioridade é isso. A taxa de juros foi lá em cima. Teve que ir até para dar um valor para a atividade do para mercado. poder segurar a Então, inflação. eu não acho que a economia será o fator, respondendo a vocês dois, que pode desequilibrar a eleição, a menos que o Brasil perca o grau de investimento e perca o controle do combate à inflação. Esses pontos são fundamentais. Ou perca a Copa, né? Mas a Copa, para te responder, o Brasil já ganhou, o Brasil já ganhou e perdeu a Copa já há muito tempo que o Brasil conseguiu sair daquela situação do pão e do circo. Eu acho que a Copa pode causar outro tipo de problema, a manifestação daqueles que não vão aos estádios porque ajudaram a pagar o picadeiro, o circo, e não entram no picadeiro. Essa que é a verdade. O povo não entra no picadeiro, não vai entrar. Ele vai assistir no telão da televisão igualzinho se a Copa fosse no Japão. Esse é o ponto da Copa do Mundo que vai causar mais. Você tem alguma proposta? Tem uma, não há o que fazer. É não ter feito a Copa. Aliás, eu quero dizer para você o seguinte, eu sou contra o Brasil ter sediado a Copa do Mundo. É um evento que não traz, é diferente da Olimpíada, que é um evento concentrado que traz legado. Essa Copa que foi prometida de ser feita com dinheiro privado, está sendo feita com dinheiro público, o povo não vai participar e não tem legado nenhum, a não ser estádio vazio em vários locais que não tem público para preencher. Pode haver um recrudescimento de manifestações por conta da Copa e abalar o governo agora? Isso é um ponto que todos Espero que o senhor não esteja lá na rua, hein? Eu não estou contra. Eu quero dizer o seguinte, a Copa do Mundo, hoje em dia, está exposto que é uma indústria que só ganha dinheiro o núcleo da FIFA. Essa que é a verdade. Hoje está provado que a Copa do Mundo faz as custas do poder público para que a FIFA ganhe dinheiro. Dentro dessa concepção, você acha então que pode haver um recrudescimento de manifestações e novamente abalar? Não sei se abala, mas que vai haver, veja bem, o povo não conseguirá comprar o ingresso para a Copa do Mundo, essa que é a verdade. Vai tentar ver um povo quanto é que vai custar o ingresso para ver um jogo do Brasil. Vai pagar R$ 1.500 para o ingresso, quem vai poder pagar? Ele vai ficar vendo na televisão igualzinho. Deputado Eduardo Cunha, foi um prazer enorme recebê-lo aqui no Jogo do Poder. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Muito obrigado, Walter, pela presença aqui no Jogo do Poder. E obrigado principalmente a você que nos acompanhou até agora pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder estará de volta no próximo domingo, às 11h15. Eu espero você. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.